Abençoada noite. Vamos meditar sobre um versículo que está no Salmo 89. Deus é amor fiel. Versículo 2 fala assim: cantarei para sempre o amor de Deus, anunciarei de geração em geração a tua fidelidade. Salmo, um versículo pequeno, mas quanta coisa diz, né? Cantarei para sempre o amor de Deus. A palavra de Deus já fala, né? Que a boca fala do que o coração está cheio. E se a gente está cheio de Deus, nosso assunto será Deus. Algumas vezes eu me peguei falando com algumas pessoas que quando a gente começa a falar de Deus, o assunto ele se prolonga de uma forma tão abençoada, tão bendita, que a gente vai falando, aí começa a falar da Bíblia, começa a falar das histórias bíblicas, começa a falar das nossas experiências, dos nossos testemunhos. E a gente fica rico ali naquela conversa. E o melhor de tudo, a gente fala de Deus e a gente não tem tempo e nem pensa em falar do irmão. E quando cita alguma coisa do irmão, a gente cita algum testemunho, alguma coisa que aconteceu para glorificar o nome do Senhor. Cantar maravilhas a Deus. Deus ele não precisa, como é bíblico também, ele não precisa dos nossos louvores, ele não precisa de nada da gente. Mas nem por isso ele deixa de querer que a gente entoie louvores. E já reparou que até algumas vezes, de repente, a gente está em casa, está fazendo alguma coisa, está em canto, quando a gente está com aquela intimidade mesmo com o Senhor, a gente começa a entoar louvores, que depois a gente não lembra nem a letra do que a gente cantou. Mas é uma forma da gente entregar a Deus a nossa gratidão por tanta coisa. Louvar na alegria, no júbilo, é algo que automaticamente acontece até. Mas a gente louvar na dor é um tanto quanto difícil. Existe um louvor evangélico que fala: vou passando pela prova dando glória a Deus. E a gente, quando passa pela prova, a gente passa firmado, a gente tem que passar firmado na fé. E como a gente fala, sempre tem falado, além de firmado na fé, a gente tem que ter a certeza que o Senhor, ele passa conosco. Jesus, ele nunca abandona a gente, nunca. Nosso Senhor, nosso Deus, ele merece louvor, que os louvores sejam entoados a ele a todo instante, a todo momento. Estou escutando meu cachorro, né? A gente olha para o tempo, para as maravilhas de Deus. A gente olha para as flores do campo, as rosas. A gente olha para as pessoas em suas singularidades. Cada uma diferente da outra. Aí a gente lembra a palavra de Deus que fala que nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. E quando eu olho para o meu irmão e imagino assim, Deus é assim. Deus é desse jeito. A gente começa a nem ver mais o estereótipo, o externo do irmão. A gente começa a conseguir olhar a alma dele. E quando a gente começa a olhar a alma, a gente começa a olhar para Deus. E como o salmista fala: cantarei para sempre o amor de Deus. Deus, ele ama a mim, ama você, ele ama todos nós. Nós que somos falhos no amor. E uma frase de um santo que eu gosto muito, que eu sempre cito, de Santo Afonso, que fala: o amor do Senhor nos constrange. É impossível a gente não sentir o amor de Deus e a gente não se emocionar, a gente não verter lágrimas. Porque é divindade, é o nosso Deus que está próximo de nós. E a gente oferece canção para quem? Para quem a gente ama. Quantas vezes
pessoas enamoradas oferecem canções umas para as outras. Quantas vezes um casal de namorados fala: olha, toda vez que você escutar aquela música, lembra de mim, porque essa é a nossa música. Quais são os nossos louvores particulares para o Senhor? Eu tenho 2. Um é o Ressuscita-me, da Aline Barros. E o outro é uma música, agora que eu não me lembro o nome, Louvor, do Leandro Borges, que fala: eu vou falar com Deus. Se dirige para o quarto para conversar com o Senhor. Esses dois louvores, eles me levam de uma forma muito rápida a sentir a presença de Deus em mim. Talvez porque elas tenham feito histórias na minha vida. E até hoje eu não consigo cantar esses louvores sem derramar lágrimas. Porque me lembro de uma história, me lembro de dores, mas lembro de um deserto que Deus passou comigo. E esse choro muitas vezes de agradecimento. Aí eu te pergunto, qual louvor que te lembra da tua intimidade com o Senhor? Qual é o louvor que te levou a sentir a presença de Deus? Qual é o louvor que você canta para agradecer a Deus por tão grandes feitos? Cantarei louvores ao Senhor. Canta, irmão, porque Deus merece. Deus te abençoe.